Seguinte, o YouTube não tá notificando os meus vídeos. Eu postei 2 vídeos e tá com pouca visualização. Então dá uma passada lá, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Só isso mesmo, tamo junto. Alguns dias depois das aulas já haviam voltado ao normal. O professor Aizawa vai na frente da sala e começa a falar: atenção a todos. Em algumas semanas vai acontecer o Festival Esportivo da UA. Por isso todos vocês devem se esforçar ao máximo para ficarem mais fortes e ficarem em primeiro no festival. A partir de hoje vocês terão aulas extras, só que as aulas serão focadas no controle e fortificação de suas individualidades. Isso vai ajudar vocês no festival e no futuro. Vocês não são obrigados a participar, mas se não participarem, continuarão fracos e não ajudarão no campo de batalha igual foi há alguns dias atrás no campo de treinamento. Bom, é só isso. Vamos continuar a aula. Todos os alunos que não participaram da luta contra os vilões ficaram frustrados com as palavras do Aizawa e com toda certeza participariam das aulas extras para ficarem mais fortes. Após algumas semanas se inicia o festival. Todos os alunos da UA entram na arena onde seria realizado o festival. O narrador fala que o objetivo da prova seria uma corrida. O Izuku pensa: vocês só podem estar brincando, isso é fácil demais. E só eu usar as minhas chamas. Não espera, se eu liberar as minhas chamas nesse túnel eu posso acabar queimando todos. E como eu não sei controlar muito bem minha individualidade, muito bem, alguns podem morrer. Por enquanto eu só vou usar as minhas chamas nos pés para aumentar a minha velocidade. O Izuku concentra um pouco das suas chamas nos seus pés, que aumenta a sua velocidade, e ao sair do túnel ele molda as suas chamas negras no formato de asas negras, que impressiona todos os alunos das outras classes e as pessoas que estavam nas arquibancadas assistindo ao festival. Todos ficaram impressionados com a individualidade do Izuku, e com certeza muitos heróis mandariam propostas para fazer estágio. O Izuku vai voando em alta velocidade, que deixou o Izuku em primeiro. Após um tempo voando, o Izuku é atacado por um robô gigante, mas o Izuku desvia com facilidade e manda uma grande rajada de chamas negras na cabeça do robô, os destruindo. Todos da plateia estavam impressionados e gritavam o nome do Izuku. O Izuku continua voando e chega na linha de chegada em primeiro lugar. Após um tempo, o Todoroki, Bakugou e a Inko chegam na linha de chegada. A Inko chega da mesma forma do Izuku na história original, usando um pedaço dos robôs e minas terrestres. O narrador fala que a próxima prova seria a batalha de cavalaria. Ao ouvir aquilo, o Izuku pensa: droga, isso é problemático. Como eu fiquei em primeiro lugar, não vão ser muitas pessoas que vão querer ficar no mesmo time que eu. Vai ser complicado, os membros do meu time serão fracos, alguns até inúteis. Será que eu devo chamar a Inko? Não, se eu fizer isso posso ofuscar ainda ela para os heróis. Assim ela não vai ser chamada para fazer estágio. Não tenho escolhas, eu vou ficar com os que sobrarem. O time do Izuku seria o mesmo da história original, e a Inko ficaria no grupo do Lida e o Todoroki. Quando a prova se iniciou, o Izuku usava as suas chamas, se controlando ao máximo. O Izuku as usava para afastar as equipes que tentavam se aproximar, e o Tokoyami usava a Dark Shadow para roubar as faixas na cabeça das equipes. Após um tempo o teste acabou, e a equipe do Izuku continua em primeiro lugar. Quando a prova terminou, o narrador fala que teria um pequeno intervalo de 30 minutos. O Todoroki vai até o Izuku e fala: Izuku Midoriya, nós precisamos conversar. O Izuku responde: bom, eu não estou fazendo nada no momento, então, pode ser. O Todoroki fala: certo, então por favor me acompanhe. O Izuku estranha o Todoroki querer falar com ele em um lugar isolado, mas ele vai mesmo assim. Após alguns segundos andando, Todoroki se vira e fala: Izuku, eu tenho uma pergunta para te fazer, sobre as suas chamas. O Izuku fala: pode falar. O Todoroki continua falando: desde o primeiro dia de aula eu estive observando a sua individualidade, e agora eu te pergunto, você por acaso é um dos filhos bastardos do Endeavor? Ou melhor, você por acaso é meu meio-irmão? O Izuku fica um pouco impressionado com a pergunta do Todoroki, já que ele não sabia que o Endeavor tinha filhos bastardos. Ele pergunta: espera, como assim? O herói número 2 Endeavor tem filhos bastardos? O Todoroki confirma com a cabeça e fala: isso mesmo, o meu pai se envolveu com várias mulheres para criar a criança com a individualidade perfeita para superar o All Might.
O Izuku se lembra que no passado a sua mãe tinha falado que o pai dele Dainku tinha a individualidade relacionada ao fogo. Então tinha um pouco de chance dele ser filho do Endeavor. O Izuku fala: eu não sei se sou filho do Endeavor, mas se eu fosse. O Izuku fica calado por alguns segundos e fala: ele seria a única pessoa no mundo que eu sentiria prazer em queimar com as minhas chamas. O Todoroki fica calado sobre o comentário do Izuku e depois fala: bom, acho melhor a gente ir, as lutas vão começar. Após falar isso, os dois se separam. Como ainda não tinha se iniciado as lutas, Izuku ficou andando pelas barracas do festival até que ele encontra a Nejire. O Izuku chama a Nejire, que ao ouvir a voz do Izuku corre até ele com um sorriso no rosto. Ela fala a Izuku: já faz alguns dias que a gente não se vê, não é? Ah, desculpa por não ter assistido você nas duas provas anteriores. O Izuku fica um pouco envergonhado, já que ele estava se lembrando do encontro que os dois tiveram alguns dias atrás. O Izuku fala: ah, não tem problema, eu nem me saí tão bem nas provas, e eu sei que você estava ocupada no festival do terceiro ano. A Nejire fala empolgada: do que você está falando? Como assim você não se saiu bem? Todo mundo está falando sobre a sua performance nas duas provas e o quão incrível é a sua individualidade e como você a usa. O Izuku fica um pouco envergonhado com o que a Nejire estava falando, e ela percebe isso e fala: vamos fazer o seguinte, se você me impressionar na final, eu te dou um presente. Ela termina de falar com um sorriso no rosto. O que a Nejire falou deixou o Izuku um pouco curioso e empolgado. Ele fala: certo, eu vou te impressionar, então não perde nenhum segundo da minha luta, eu tenho que ir, as lutas já vão começar. Após falar isso, o Izuku vai correndo até a arena, e lá são revelados quais são as lutas, e como eu tô com preguiça de escrever as lutas, as primeiras rodadas seria com um bando de figurante, e a final seria do Izuku e do Todoroki. Aconteceria um pequeno intervalo antes da luta. O Izuku estava andando pelos corredores até que ele dá de cara com o Endeavor. Primeiramente o Izuku apenas o ignora, mas o Endeavor chama. O Izuku suspira e fala: como posso ajudar você, Endeavor? O Endeavor fala: eu estava assistindo você, garoto. A sua individualidade é muito interessante. Manipular chamas negras e conseguir moldá-las como quiser. Isso é muito interessante, garoto. Na rodada final você vai lutar contra o meu filho, eu quero que você convença ele a usar as suas chamas. O Izuku fala: bom, eu já pretendia fazer isso muito antes de você pedir, já que era só isso que você tinha para falar comigo. Eu já vou indo, a minha luta vai ser agora. O Izuku vai até a arena, e o Todoroki já estava lá esperando. Os dois ficam a uma distância considerável.